O mercado esperava um CPI já acelerando em relação a abril. Em abril, a alta foi de 0,3%, como os economistas dizem na margem, né? Que é o mês contra o mês anterior. Então, abril contra março, a alta foi de 0,3%. O mercado já esperava uma aceleração na leitura do mês de maio, que seria uma alta de 0,7%, essa era a mediana. Maio contra abril, 0,7%. Quando nós conhecemos os números, veio em quanto? Veio 1% de alta, 0,3 ponto percentual acima, portanto. Quando a gente faz a comparação anual, lá na gringa, especialmente, eles fazem muito dessa comparação anual. Aqui a gente também faz, óbvio, né? Mas lá é mais a referência para eles do que para a gente. A gente geralmente fala a inflação na margem, né? Na comparação anual, o mercado esperava uma alta de 8,3%, ficou em 8,6%. Essa é a maior inflação anual para o mês de abril desde 1981. O que estava fazendo em 1981? 1981, rapaz, 1981, eu não tinha nascido ainda em 1981, faz muito tempo, né? A gente está falando da maior inflação dos últimos 40 anos na maior economia do planeta e dos impactos que isso traz para o mercado. Por que o mercado fica tão impactado assim com a inflação avançando nos Estados Unidos? Calma que eu já te ajudo a fazer essa conexão aqui, porque assim é o Suno Notícias, tá? Você quer entender por que as suas ações caíram, já relacionando isso com o alto dos preços dos Estados Unidos? Aqui é o lugar para você ficar por dentro. Seguinte, juros estão subindo lá, você já sabe, né? Tem política monetária, basicamente Banco Central existe para algumas poucas coisas. O principal mandato de Banco Central é controlar a inflação. Ele tem os instrumentos dele ali de política monetária, né, para controlar a inflação, que é basicamente a taxa de juros. Aqui no Brasil é o nosso sistema do Banco Central que fala quem tem o título tal e tal, que é a Selic, é uma outra explicação. Nos Estados Unidos, eles também têm a taxa de juros deles, que são os Fed Funds, tá? E aí, eles já começaram a subir juros. Por quê? Porque os Estados Unidos estão nessa onda inflacionária muito forte que o mundo inteiro está vivendo, certo? E aí, o mercado fala, olha, beleza, a gente sabe que os juros vão subir, porque quando o Banco Central de qualquer país sobe juros, ele desestimula a economia, porque o dinheiro fica cada vez mais caro, né? Então, o financiamento da casa, o financiamento do carro, o empréstimo que o empresário toma para comprar uma máquina que aumenta a produtividade dele, tudo fica mais caro. O preço do dinheiro sobe. E aí os bancos centrais fazem com que os juros subam justamente para desestimular a compra da casa, a compra do automóvel, a compra dessa máquina que vai aumentar a produtividade, para que a economia dê uma esfriada e a demanda desaqueça. Assim, os preços param de subir tanto, tá? O Banco Central americano estimulou muito a economia, como outros bancos centrais fizeram ao redor do planeta, por conta da pandemia, porque assim como você sobe juros para desestimular a economia e baixar a inflação, você baixa juros para estimular a economia mesmo, e isso em algum momento vai provocar uma alta inflacionária, depois ele vai lá e ajusta. Esse é um dos principais papéis do Banco Central. Nos Estados Unidos, eles começaram esse processo de subir juros para desacelerar a economia e quebrar a inflação no mês de março. E aí o mercado vai olhando para indicadores macroeconômicos que são uma maneira de aferir o pulso, a pulsação da economia americana. A inflação é o principal deles, porque é o foco do mercado. Mas existem outros indicadores, por exemplo, o payroll lá nos Estados Unidos, que é o relatório de geração de empregos, é uma maneira de aferir a quantas anda a economia. Por isso que o mercado faz ajustes nas suas projeções e os gestores fazem ajustes também nos seus investimentos, inclusive também os investidores pessoa física, que é o nosso público aqui, olhando para esses indicadores. Por isso que o mercado, inclusive, chuta, né? Olha para os outros indicadores antecedentes ali e estima, olha, estimo que agora no mês de maio, o CPI, a inflação ao consumidor, vai subir 0,7%. Quando esse número vem acima do que o mercado está esperando, é um problema. Isso significa que os gestores estão posicionados diante de uma expectativa que não aconteceu, ela se frustrou e se frustrou para pior, porque a inflação está acima, ou seja, é um estímulo para que o Banco Central puxe com mais força o freio de mão da economia, e isso vai, obviamente, alterar o valor dos ativos que estão nas carteiras das pessoas, que estão nas carteiras das gestoras, que estão nas carteiras dos investidores de maneira geral, tá? Isso muda o mercado, é aversão a riscos, e isso fica particularmente grave, porque na quarta-feira que vem
tem decisão de política monetária do grande banco central, que é o Federal Reserve. Isso afeta os outros bancos centrais ao redor do planeta. Primeiro, porque está todo mundo vivendo um processo inflacionário. Boa parte desse processo inflacionário tem a ver com desorganização da cadeia produtiva, que é global e que foi afetada globalmente por conta de uma pandemia que, por definição, é global. E também porque a gente está vivendo, desde o primeiro trimestre desse ano, uma pressão inflacionária muito pesada em combustíveis por conta da guerra lá da Ucrânia, né? A gasolina está subindo, a gente sabe muito bem disso aqui no Brasil, a nossa situação é particularmente grave, tá? Então, o mundo inteiro vai olhando para isso e quando o Federal Reserve sobe juros, os outros bancos centrais acabam também tendo que sair correndo atrás dele e subindo juros para remunerar melhor as pessoas que emprestam dinheiro aos governos daqueles países, aos títulos que aqueles países emitem, porque é muito mais seguro emprestar dinheiro para a economia americana do que emprestar dinheiro para a economia brasileira. Em quem você aposta, né? Em quem faz mais, para quem faz mais sentido emprestar dinheiro? Se fosse o Brasil uma pessoa e os Estados Unidos outra pessoa, quem tem mais capacidade de pagamento? Obviamente está falando da maior economia do planeta. E nós, uma pobre republiqueta latino-americana, uma economia muito, muito, muito menor, né? E com muito mais risco. Então, quando esse americano, o rico, né? Que é para quem vale mais a pena emprestar dinheiro, está disposto a pagar mais por esse dinheiro, o brasileiro precisa pagar ainda mais juros para fazer com que, para impedir que todo o dinheiro vá para o primo rico. Entendeu? Não para o primo rico, um influencer, obviamente, estou falando de outra pessoa. Tá? Estou falando de um exemplo aqui para a gente entender melhor como que funciona essa dinâmica. Tá? Aqui no Brasil, no entanto, a gente já tinha começado esse processo de alta de juros para conter a demanda alta inflacionária muito tempo atrás, né? Mas a nossa economia guarda as suas peculiaridades. Nesse momento em que a inflação da maior economia do mundo está mais alta, o mercado, de novo, reajusta suas apostas para a caminhada dos juros. Enquanto o mercado acreditava, por exemplo, que os 2 próximos passos da autoridade monetária americana seriam de altas de 0,5 ponto percentual, agora já tem parte do mercado falando que um desses 2 passos vai ter que ser de 0,75 ponto percentual. Mais juros, mais força para combater a inflação, mais desaceleração econômica e as carteiras de investimentos rodam um monte, entendeu? Isso afetou o planeta inteiro. Nessa semana já teve decisão de política monetária lá na Europa. O Banco Central Europeu não subiu agora, mas disse que vai subir em julho, que vai subir em setembro. Então a gente está passando por um momento em que o mundo inteiro está subindo juros para tentar conter a inflação. E por isso as bolsas apanham também de maneira global.